Eu exijo o cálculo real, né? Caso fossem, né? Ao direito dos exploradores fingidos ao direito de justiça como falcatruosos, né? Difamadores ao direito de proliferar em injustiça, porque eles não têm gabarito para serem porra nenhuma, em maioria deles, e não recebem, não tem nenhuma prestação de conta perante fé e perante a trabalharem pelo salário mínimo ou lutarem o que vira fracasso do salário mínimo perante a terem transparências em cima do salário, que são aditivos em cima do salário, o que é entre acreditados andarilhos, né, que se comprovem como inter originam, como inter desoriginam, né, autotroficar, desautotroficar, o que é observar, né, a reversa do desobservar, mas o que vira controlar direitos e deveres tais sobre de fato ao fracasso de totalidades de igreja, independente de qualquer igreja, as diárias, as práticas que implicam, inclusive como eles se apresentam perante o monoteísmo, que vem a ser assexuado, celibatário, homossexual não praticante, heterossexual praticante de swing, homossexualismo, né? Temos que justificar claramente quais os recursos de fato, né? Causa e efeito, né? Ou seja, causa e efeito. Efeito sem causa, que é isso? Daí eu de fato, como que eles se, né? Fazem o sim virar não e o não virar sim, o tudo virar nada, né? Questões minuciosas quando o tempo que se fez corrente, nem em que momento temos que crianças, né? Que vira ser pessoa física, pessoa jurídica, não ter noção de questões, né? O que são processos e condições literalmente graves, que se façam recursáveis. Bom dia, bom dia. Hã? É, choveu, choveu bem. Então o que que virou num dado momento, né? É, terra de cristão, cristandade, né? Unilateral ou mesmo que vira distância entre estar sob disciplinas tais, né? Estar sobre casa, trabalho, cotidianizáveis, né? Quando colocar a diferença de cada um que vira justificar-se, né? Sobre um panorama aterrizado, porque deixados criacionistas todos já estavam, taxar a cultura tal perante arrastos e a quem interpeso como interdespeso corporal vira algo literalmente minucioso, como acharam direitos de ser, né? De se tornarem impessoais, né? Racionalizadores laicos impessoais que não querem os seus buracos, né? Fingidos, que, né, que é o paradoxo do cientificível, né? Que quando eles colocam como é que é, qualquer coisa arte, qualquer coisa filosofia cosmológica, né? Que não são impulsionados devem sair do seu corpo, não estando no seu corpo, quanto estiveram no corpo, com relação à responsabilidade que traduza, né? Parcialidade a quem a todos estimulados praxes, né? Experimental que entenda a percentualidade constante como um fator naturalizado, que é o adicotomizado e não adicotomizado, né? Perante o que vira, né? regra, regra de sobrevivência, que sob determinado platô não uniformizado, né? O que virou deixa na escola, deixa na igreja, né? Ou assim, né? Deixa na igreja, que fazem exatamente o oposto para dar o golpe na igreja, aí finge que são molestadinhos, né? Entre o sexo livre e a putaria total, e o que viram molestadinhos entre molestadões, né? Quando o inafiançavam, fazia exatamente porque a resolução se torna porca, sempre tem de onde tirar, tem fatura para tudo quanto é lado, miséria quem, né? O fracasso da fartura, né? Caríssimos de base, quanto mais favelados e miseráveis, mais né? Absurdamente caros, como inclusive elitizados, aonde, né? Qual decifra um interesse isolado como interesse total, de cordeirinhos variados, de gritantes incompetentes, de silenciosos incompetentes, quando virar, né?
campo histórico e testemunho. Ah, mas está descontextualizado da história. Ah, isso é histórico, mas não é humano, não é divino, é humanizado, né? Perguntemos a todos esses filhos da puta, de fato mesmo, perante os seus buracos, até onde se apresentam aterrizados, acontecem herançados, porque se fazem incongruentes, né? Escravistas, porque são exploradores mais porcos sobre toda a corrupção que se faça, né? Então, o que é o sistema de casa suficiente, casa maior, casa menor, transferências tais, aluguéis incompetentes e como lugares vazios que não oferecem valor, estratégias de guerra em tudo quanto é lugar, né? Cidades vazias, né? Mais casas vazias do que gente, é Brasil, é China, tudo quanto é lugar, né? Estados Unidos, né? Os bunkers acabam virando cidades, né? O que viram, né? Os segredos, o tal de segredados variados, a área 51, tudo quanto é lugar que a quem se decifre olhar o mapa sobre, né? Irresponsabilidade sobre explorações de fronteiras, né, que dizem estrategistas ou são literalmente incompetentes com relações a rotas proximais que de fato energizam custo-benefício, mas tem essa teoria de quando se atinge o custo-benefício é para mais proliferar bicho incompetente, mais fuder e mais saturar, né? Que viraram a taxa de natalidade, ou datar a taxa de natalidade, expectativa sobre miséria, né? E a quem justificar que constantemente a morte pela guerra, né? A guerra pela morte, né? Espertinhos espaciáveis, né? O tesão dos espaciáveis parasitários, né? Justificar como mesmo descaracterizá-los de padrão uniforme, como mesmo nem de quatro constantemente se apresenta. E quando a coisa implica mesmo você justificar o que é pessoa física, né? Trouxemos panoramas literalmente, né? Que é o entidadiado, não entidadiado, o que vira o limite do corpo? Se desbravar perante a truncagem, né, espacial, de dentro para fora, de fora para dentro, e ser um corpo. Ser um corpo constantemente em movimento, que virou inclusive fartura hipertrofível, né? Anticatabólica como anabólica, né? O que temperaturam-se, né? As gravidades dos volumétricos aparentemente econômicos, né? Estão lá só para aumentar a resistência, né? O outro é só para... E já passou da idade, vai cobrar do novinho, vai cobrar, né? Quer dizer, entre a quem justificar, né? Emagrecimento, ganho de massa, corretivas, incompetência sobre tudo aquilo que eu já coloquei como enorme competência, bato o olho e já percebo toda a gravidade do que vira o trabalho, paradoxo do trabalho, né? Quem é que paga e justifica o reuso, né? Expectativa entre agudos e crônicos, o que vira preventivo. Se o conselho fosse bom, o outro não dava, vendia. Não tinha errado para o outro acertar na teoria, tem que ser, né, estimular a acertar na teoria, desde que a prática de todos, né, errada nunca pare, né? Então o que tem que tudo parar, né, enquanto ainda atribui dia ou qualquer coisa assim, sobre justificarmos aqui